Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sábado, hoje é 16 de outubro do ano 2021. Eu quero compartilhar com os irmãos mais algumas tipologias bíblicas de Jesus no livro de Levítico. Jesus, ele é o centro das escrituras sagradas, o centro da Bíblia é Jesus. E em Levítico, Jesus, ele é o sacrifício perfeito, o sacrifício eterno. Quem estuda cuidadosamente o livro de Levítico vê que antes pouco sabia da razão pela qual Jesus morreu crucificado. A tipologia de Jesus no livro de Levítico está nas 5 ofertas no dia da expiação e nas festas do capítulo 23. Propriamente no capítulo 23, a parte mais interessante é a oferta das primícias, que mostra a ressurreição de Jesus. As 5 ofertas são descritas nos capítulos 1 a 7 e explicam tudo o que foi realizado no Calvário. Ou seja, o capítulo 1 até o capítulo 7 de Levítico, ele vai explicar o que aconteceu no Calvário. Ou seja, o próprio Deus, ele disse o seguinte em Eclesiastes 1, versículo 9: se você quer saber o que aconteceu, o que vai acontecer lá na frente, você tem que olhar para trás. Você olha o passado para você entender o presente. Não há nada novo debaixo do sol. Aqueles animais ali do Antigo Testamento, sacrificados ali, eles representavam o próprio Jesus. Ou seja, as 5 ofertas são descritas no capítulo 1 a 7 e explicam tudo que foi realizado no Calvário. Formam um todo, mas podem ser estudadas separadamente, assim será dada maior atenção aos pormenores dos detalhes. Fatos a respeito das 5 ofertas foram ordenadas ainda que eram voluntárias. Todas, exceto a de manjares, tinham sangue. Todas, exceto a de manjares, eram expiatórias. O sangue derramado era um sacrifício, a entrega de uma vida e uma substituição. As 5 ofertas em ordem. O holocausto, ele era com sangue. A oferta de manjares, sem sangue. A oferta pacífica, com sangue. A oferta pelo pecado, com sangue. A oferta pela culpa, com sangue. Cristo como holocausto. Cristo como holocausto, pela perfeita obediência até a cruz, ele satisfaz a justiça. O primeiro homem desrespeitou a Deus, o segundo o glorificou. Pela obra da cruz veio mais glória para Deus do que a que ele perdeu pela queda de Adão. Esta oferta é a que vem em primeiro lugar. Cristo e a oferta de manjares. Nesta aparece sua perfeição. Depois de apresentar o sangue precioso que nos deu a paz, ele alegra a Deus pelo que é em si mesmo. Cristo e a oferta de paz. Colocando-se entre Deus e os homens, Jesus Cristo nos trouxe a paz. Esta oferta encerra o significado da reconciliação. Cristo e a oferta pelo pecado. O Evangelho ensina que ele se ofereceu por nossos pecados e agora pode perdoar. Cristo e a oferta pela culpa. Uma falta, um pecado é considerado por Deus como uma dívida que tem de ser paga. É também um sujo ou impureza que deve ser lavada. Com a sujeira não poderíamos ir ao Santo dos Santos. Jesus Cristo se fez pecado por nós para nos lavar. Seu sangue nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. Meu irmão, não importa o tipo de pecado que você cometeu, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Peça perdão a Deus, reconcilie-se com Deus e viva uma vida nova com Deus.
Se alguém pecar, temos um advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1. O livro de Levítico começa com a voz do Senhor chamando Moisés da tenda da congregação. Levítico 1, versículo de número 1. Lembra a voz dos céus que disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versículo 17. A exortação aqui não se dirige ao pecador perdido, mas aos que têm um pacto com Deus e aos corações movidos pela gratidão, a ponto de trazerem uma oferta a Deus. Fala aos que voluntariamente desejam trazer alguma coisa que Ele aprova, o que trazem lembra Jesus Cristo. Aqui não se trata de obrigação, e quem quiser, qualquer pessoa, se alguém. As 5 ofertas e os evangelhos. Olha que coisa interessante. A oferta de manjares sem sangue representa a perfeição do homem Jesus. Mateus apresenta o perfeito Messias de Israel. Marcos, o servo perfeito. Lucas, o varão perfeito. E João, o Filho de Deus feito carne. Essas seitas que negam o Evangelho de João, por exemplo, toda seita que nega o Evangelho de João, ela é uma seita que nega a deidade de Jesus. Ela é uma seita oriunda do gnosticismo ou do arianismo, que nega que Jesus é Deus. Cuidado, meu irmão, que esse tipo de seita que nega o Evangelho de João e que nega a trindade de Deus, cuidado, isso é heresia. As 4 ofertas de sangue e os 4 evangelhos. Olha que coisa interessante, meus irmãos. As 4 ofertas de sangue e os 4 evangelhos. Mateus, oferta pela culpa. Cristo encontra o pecador no momento de sua necessidade, quando ele reconhece a sua dívida para com Deus. O livro se ocupa com o pensamento do pecado como débito ou uma ofensa ao governo divino. Marcos, oferta pelo pecado. A ênfase está no pecado como mancha ou nódoa. A oferta de pecado olha para a cruz. Lucas, oferta pacífica. A paz deve ser entendida como base da comunhão com Deus. Os capítulos 14 e 15 de Lucas mostram o caminho pelo qual Deus, em sua graça, vem ao encontro do homem e o atrai para si. João, holocausto. Nosso Senhor é a oferta queimada. Dá-se a si mesmo como um sacrifício de cheiro suave a Deus. Não há referência em João ao grito de angústia: Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito não se encontra em João. Esse grito se refere ao pecado e à culpa. Só pode aparecer em Mateus e Marcos. Não poderia vir onde a morte é vista como aquilo que glorifica plenamente a Deus em um mundo onde ele é desprezado. Significação das ofertas: holocausto, consagração pessoal. Manjares, consagração dos bens. Você tem feito consagração de manjares a Deus? Ou seja, você tem consagrado os seus bens a Deus? Ou você é daqueles que tem o coração apegado em coisas materiais? Todos os nossos bens, eles devem ser consagrados a Deus. Sabe por quê? Porque ele não é nosso. Quando nós morremos, eles ficam aqui, então ele não é nosso. Então a oferta de manjares é isso: você deve consagrar todos os seus bens a Deus. Consagre o seu carro, consagre a sua casa, a sua chácara, a sua fazenda, os seus bois, a sua galinha, o seu porco. Entregue a Deus, porque eles pertencem a Deus. Nós não é dono de nada. Quando nós morremos, nós não levamos nada disso. Nós é apenas mordomo, nós é apenas administrador. Oferta pacífica, comunhão com Deus. De pecado, oferta de pecado, perdão. E de culpa, a restituição. A oferta de holocausto. A oferta de holocausto, Levíticos capítulo 1, do 1 ao 17. Era diferente das outras 4, porque nela a carne da vítima era toda queimada. Representa a consagração pessoal. Então essa oferta representa a consagração pessoal.
Um exemplo se acha nas igrejas da Macedônia, que não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. 2 Coríntios 8:5. É a consagração completa do próprio ser para a obra de Deus. Tipifica a obediência perfeita de Jesus Cristo. Jesus foi tentado a evitar aquele propósito por Satanás, Mateus 4:8, pelos discípulos, Mateus 16:21, e pelo povo, João 6:15. Jesus fez a vontade do Pai, Lucas 2:29 e João 4:30. Jesus teve um propósito fixo, Lucas 9:5, 22:42. Ele tinha um propósito fixo e definido. Qual era o propósito de Jesus? Morte, e morte de cruz. Por isso que ele não aceitou o convite dos gregos de ir para a Grécia, porque ele sabia que ali era o inimigo, queria tirar ele do seu propósito, tirar ele de ir para a cruz. Meus irmãos, esse livro é do autor Joel Leitão de Mello, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia. Ele é profundíssimo e os irmãos devem estudar este livro. Você encontra esse livro no site da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém.